Beleza. Vimos como é que a gente faz atribuições e expressões de matrizes. Naquele caso, a gente estava trabalhando com a matriz inteirinha, tá? Pegava a matriz inteira e tal, fazia as manipulações com ela, bonitinho. Agora, se eu quiser apenas parte da minha matriz, se eu quiser apenas a diagonal principal, a diagonal secundária, se eu quiser apenas a segunda diagonal principal, a terceira diagonal principal, como é que eu faço isso? Como é que eu posso trabalhar com essas quantidades? Por exemplo, eu quero a matriz triangular superior, né? Que são os elementos acima da diagonal, ou os elementos abaixo da diagonal. Como é que eu faço para pegar esses elementos? Esses pedaços são chamados de seção de matriz, ou submatrizes. Tá bom? E você pode fazer isso através de intervalos de subscrito. Como é que é isso? Você pode pegar subscritos simples, tá? Um tripleto de subscritos ou um vetor de subscritos. Vamos ver como é que isso funciona? Então vamos supor aqui que você queira pegar aqui um elemento que é o elemento 2, 2 de uma matriz 5 por 5. Essa matriz RA aqui, matriz real A. Eu quero pegar esse elemento, 2, 2. Qual seria esse elemento? Se eu fosse olhar para a minha matriz, é esse elemento X aqui, ó. Ele está na posição na segunda linha, na segunda coluna. Como é que eu faço? Bem simples. Esse elemento da matriz é o RA2, 2. Então, você está usando aqui um subscrito simples. Não. Pegue o elemento 2, 2. Mas e se eu quisesse essa linha? Opa, não tem jeito. Se eu quisesse essa linha aqui, vamos passar para a próxima. Se eu quisesse uma linha, ou se eu quisesse várias linhas, eu tenho que usar aqui um tripleto de subscritos. Tudo bem? O que seria esse tripleto de subscritos? Então, o meu índice agora, ele não vai ser apenas um subscrito, no caso 2, 2. Mas sim vai ser 3 argumentos aqui que eu vou passar para para o meu índice aqui, né? O índice que eu estou falando é isso aqui. Então, se eu quiser de novo pegar aqui o elemento X usando esses tripletos, eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que definir o índice inferior, o limite superior e o passo. Sendo que o passo aqui é opcional. Da mesma forma com que você tem lá no do. Tá? Então, da mesma forma que você tem no do, você transfere para cá. Lá no do, você utilizava os separadores como vírgula. Neste caso, percebam que você tem os dois pontos. Percebam que você vai complementando. Tudo que você aprendeu lá no passado, você vem trazendo agora para novos aprendizagens. Olha só. Então, vou pegar esse elemento aqui usando essa forma aqui. Então, vou pegar o elemento que vai de 2 até 2. Neste caso, só tem um possível 2. E de 2 até 2 no outro índice também. Você pegou esse elemento X. Vou pegar agora uma linha. Percebam, vou pegar uma linha. X, 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 X. Então, vou aqui, linha 3. Então, vou aqui, 1, 2, 3. Essa é a terceira linha. Agora você vai pegar os elementos da coluna 3 até a coluna 5. Essa é a terceira linha. Não sei se dá para ver aí. Terceira linha. Vou pegar o elemento 1, 2, 3, 4 e 5. Tá bom? É assim que eu pego essa submatriz. Essa submatriz, ela tem 3 elementos. Bem, em 3 elementos. E ele é um vetor. Ok? Então, se você fosse fazer a atribuição dessa submatriz, você teria que fazer a submissão dessa submatriz em um vetor com 3 elementos. Ok. Agora, se eu quiser pegar uma coluna, né? Qual que é a diferença? A diferença é que agora o índice que vai correr aqui é o índice das linhas. Então, eu vou pegar, 2 pontos. Significa o quê? Vou pegar o limite inferior e o superior da minha matriz, desde o limite
superior, do inferior até o superior, vou pegar todos os elementos, no qual a coluna é 3. Então, eu vou pegar a coluna 3 aqui inteirinha. Tá? Neste caso, eu tenho 5 elementos. Professor, faz alguma diferença o meu vetor ter, ser coluna ou ser linha? Aqui não tem diferença nenhuma, tá bom? Se o vetor é coluna ou se o vetor é linha, aqui não tem diferença nenhuma. No caso em que você está trabalhando com matriz, isso tem diferença. Presta atenção. Você está trabalhando lá com vetor linha e vetor coluna, principalmente quem está trabalhando com mecânica quântica, aí, isso aí é uma diferença enorme. Então, prestem bastante atenção nisso. O próximo. Esse é legal. Vamos utilizar o passo aqui, né? Então, ó, vou fazer o seguinte. Vou pegar as minhas linhas, começando da primeira, e vou fazer até a última com passo 2, 2, tá? De 2 em 2. Então, vou começar na primeira, vou até o limite superior, neste caso é o 5, e vou variando de 2 a 2. E vou pegar os elementos da segunda coluna até a quarta coluna, como foi mostrado aí. Percebam que, ó, a primeira coluna eu peguei o elemento 2, 3 e 4. Ou na primeira linha peguei o elemento 2, 3 e 4. Na segunda linha não peguei nada, porque eu tenho que fazer um passo de 2. Na terceira linha eu peguei o elemento 2, 3 e 4. Na quarta linha não peguei nada, por causa do passo 2. E na quinta linha eu peguei os elementos 2, 3 e 4. Neste caso, a forma dessa seção dessa matriz é uma matriz que tem 9 elementos e está na forma 3 por 3. Tá bom? Então, em vez de eu ter uma matriz 5 por 5, agora eu reduzi ela a uma matriz 3 por 3. Tá? Isso é muito importante. Na hora de você atribuir isso a alguma coisa, você vai ter que ter uma matriz 3 por 3 aí. Tudo bem? Vetores de subscrito. Então, em vez de você ter lá, colocar uns números, você vai querer pegar os elementos de uma matriz que estão contidos em um vetor. Tá? Então, em vez de você escrever 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, eu quero esses elementos. Não, você vai colocar lá um vetor. Um vetor que tenha isso. Como é que é isso, professor? Preste bastante atenção. Ó, então, tem uma matriz real A, cuja os elementos aqui da minha matriz, opa, foi errado, são esses aqui, ó. 1.2, 3.4, 3.0, 11.2, 1.1, 3.7, tá? São os elementos. E eu quero aqui atribuir a uma matriz RB que tenha 3 elementos. E para isso eu vou utilizar um vetor, tá? Que é esse vetor 4 aqui. O que ele vai fazer? Ele vai pegar aqui, ó, 1, 3 e 5. Perceba, 3 elementos e ele vai pegar o elemento 1, o elemento 3 e o elemento 5. Aqui, nessas posições. Então, eu vou dizer aqui, ó, que RB é igual a RA de IV. Percebam que eu não coloquei aqui os elementos que eu queria. Eu apenas coloquei o vetor. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai pegar os elementos do vetor, que neste caso é 1, 3 e 5, e vai retornar aqui os elementos de RA nessas posições específicas. Ou seja, ó, se você pegar o RB aqui, ó, é exatamente isso aqui, ó. RA de 1, que é o primeiro elemento de IV, né, que é o 4 aqui, algoritmo romano. O terceiro elemento de RA, que é o segundo elemento dessa matriz, desse vetor IV, e o quinto elemento. E resultando nessa quantidade. Resultando nessa quantidade aqui. Beleza? Bem tranquilo, né? Tranquilo. Maneiro. Ok? Por que tá isso aqui? Ah, tá.
Isso é importante dizer, tá? Tanto faz aqui a ordem. Vocês perceberam que aqui eu estou fazendo a atribuição que o índice aqui está do lado direito, né? Eu estou colocando o vetor dentro do índice da matriz do lado direito. Mas se eu fizesse isso do lado esquerdo, também valeria. Percebe? Opa! Percebe aqui que eu tenho RA e os elementos nessas posições dadas por IV vão receber essas quantidades. Tudo bem? Agora, o RA ele tem mais elementos do que o especificado aqui por IV. O que vai acontecer com esses elementos que não forem especificados? Não vai acontecer nada. Não vai mudar nada. Eles mantêm-se inalterados. Tá? Se eles tiverem zero, vai continuar com zero. Vai continuar com os valores que eles tinham antes da atribuição. Tudo bem? Beleza. Então, a gente viu lá, para fazer as expressões, que a gente utilizava matrizes. Eu posso usar aqui também submatrizes para fazer atribuições ou expressões? Pode, da mesma forma, desde que respeite respeite lá que as matrizes têm que ser conformáveis, né? Por exemplo, você tem uma submatriz que é 3 por 3 e outra submatriz 3 por 3. Você pegar submatrizes de formas diferentes, isso vai dar errado. Tá? Então, exemplo aqui de atribuições de matrizes e submatrizes. Então, vou pegar aqui uma matriz RA, RB e RC de 5 por 5. Tá? E vou fazer uma atribuição dela aqui, ó, matrizes, atribuições. RA vai ser RB mais RC vezes ID. ID é um inteiro aqui. Tá? Vou atribuir isso a A. E aí depois eu vou trabalhar apenas com pedaços, né? da minha matriz, que é uma submatriz. Então vamos atentar aqui à forma. Vamos será que as formas estão corretas? Então eu tenho aqui o primeiro índice que varia de 3 a 5, né? Então você tem aí 3, 4, 5. Tem 3 elementos na primeira dimensão e 2 elementos na segunda dimensão, 3 por 2. Os outros também tem que ser 3 por 2. Então aqui tem 3 elementos e aqui tem 2 elementos. Percebam o passo, bom? Então aqui também eu tenho 3 elementos e aqui eu tenho 2 elementos. Tudo beleza, então essa atribuição pode ser feita. Tá? Toma cuidado com isso, que isso é erro e mais erro. Tá bom? Então agora eu vou pegar aqui, ó, vou somar colunas. Tá vendo? Estou somando colunas aqui. Ó, a primeira coluna de RA é igual à primeira coluna de RB mais segunda coluna de RB mais a terceira coluna de RC. Fechou? RC tá errado aqui, viu, gente? Desculpa, aqui tá faltando um índice aqui. Mais um exemplo aqui, né? Então agora você tem algo maior, né? Não é só uma 5 por 5, mas você tem 10 índices aqui no primeiro, 20 índices na segunda. Você vai transformar isso em 8 por 6. Tá vendo? Então, prestem bastante atenção na hora de fazer essas atribuições de matrizes. E para a gente testar aqui, vamos para um exemplinho simples. Tá? O exemplo aqui eu tenho duas matrizes, uma 3 por 3 e outra 2 por 2. E ó, percebam aqui o uso dos do's, tá? Então, para especificar um elemento de uma matriz, eu precisei utilizar aqui dois do's. Um do com índice I, o outro do com índice J. E aqui eu estou varrendo ele de 1 até 3, que são aqui as dimensões do meu vetor, da minha matriz A. Tudo bem? A matriz A é 3 por 3, o I para uma dimensão, o J para outra dimensão. Então, estou dizendo aqui que os elementos da minha matriz A é
seno do real da linha mais o cosseno do real da coluna. Seno mais cosseno. Fiz todos os elementos assim e vou pegar um pedaço aqui de A e vou falar que ela é igual a B. Ó, B é igual a um pedaço de A. Esse pedaço é o quê? Primeira linha até a segunda linha. Vai pegar o elemento, as linhas, a coluna de 1 a 3 com passo 2. Você vai pegar a coluna 1 e a coluna 3. Bom? E depois eu vou mandar imprimir. E olha isso aqui. É claro que isso aqui a gente vai ver mais para frente, tá? Mas essa forma aqui, tá? Isso aqui é uma forma, tá? Você vai um formato. Eu quero que você faça 3 vezes, tá? O que está entre parênteses aqui, ó. 3 vezes o que está entre parênteses. O que está entre parênteses? Você vai escrever 3 vezes um número 12, com 12 caracteres, incluindo ponto e sinal, com 5 casas decimais. Tá? Então, escreve 3 vezes, passa para a próxima. Escreve 3 vezes, passa para a próxima linha. É assim que ele entende esse comando aqui. Quem que ele vai fazer? O, A e J. Perceba aqui o uso do implícito. Ó, tá vendo? Parênteses, parênteses. Você tem um contador I. Parênteses, parênteses. Você tem um contador J. Então, primeiro ele está contando J e depois ele está contando I. Então, I é igual a 1, varia J. I igual a 2, varia J. I igual a 3, varia J. Tá? E a mesma coisa para a matriz B. Só que agora com 2 por 2. Então, eu tenho o meu programa aqui. Tá? Mesmo que eu escrevi lá em cima. Vou rodar. Vou colocar ele aqui, escrever ele. E vou executar, compilar e executar. E agora, olha que bonitinho, gente. Olha isso aqui, que gracinha. Isso aqui sim. Isso aqui está no padrão do curso, tá? Bonitinho, organizado. Olha só. Não é aquela lambança que a gente fez lá no começo. Mas isso aqui, lá no finalzinho, a gente vai ver como é que faz isso de forma adequada. Então, eu tenho aqui os meus elementos, tá? Elemento 1, elemento 1, 2, elemento 1, 3. Tudo bonitinho, na forma de uma matriz. Que gracinha. Deu tudo certo, gente. Efeito para dar certo. Agora, vem uma matriz de tamanho 0. Ai... Isso até dói na minha mente, assim, imaginar algo com uma matriz tamanho 0. Em sã consciência, pensaria em uma matriz de tamanho 0? Não sei quanto a vocês, mas com relação às coisas que eu já fiz, tá? Eu não desejo uma matriz de tamanho 0. Quando eu olho para uma matriz, eu quero que ela seja algo que tenha mais de que um elemento, tá? Eu não quero uma matriz com 0 elementos. Como assim, cara? Uma matriz com 0 elementos. Mas isso pode ser útil, né? A gente começa a programar e vai mexendo, mexe daqui, mexe dali e tal, não sei o quê. E aí a gente precisa dessa definição de matriz de tamanho 0. E quando é que isso acontece? Uma matriz é nula quando o limite inferior de uma ou mais de uma das suas dimensões é maior do que o limite superior. Não entendeu? Também não tinha entendido na primeira vez que eu li isso, tá? Então, uma matriz é 0 quando o limite inferior é maior do que o limite superior. Por exemplo, se você definir lá uma matriz que é 4 por 2. 4. Peraí. Dimensão, vamos lá. Uma dimensão varia de 4 até 2. Ele não vai entender. O limite inferior é 4 e o limite superior é 2. E aí essa matriz tem dimensão, tem tamanho 0. De 4 a 2 ele não vai descer. Ele sempre soma, né? Você sempre tem somando. Você vai de 4 até 5, de 4 até 6, de 4 a 10, de 4 a 20. Tá? Então, se você tem um índice inferior maior do que o índice superior, vai dar errado. Isso vai ser uma matriz de tamanho 0.
Bom, exemplo disso aqui. Está lá em sistema de equações lineares. Você quer resolver o sistema de equações lineares. E aí você tem uma equação triangular superior para você resolver o sisteminha. E aí você tem que fazer um duo muito parecido com esse aqui. Tá? Então você tem um vetor. Opa! Você tem um vetor I. Você tem o vetor B. E você tem aqui o seu A e B, que é a sua matriz. E aí, ó, olha o que acontece com o B. Percebam que B é igual a I mais 1 até N. Então, está pegando os elementos da matriz B aqui. E também os elementos da matriz A aqui. Então, de I mais 1 até N. O seu contador I vai até N. Então, começa em 1 e vai até N. Quando você chega no N, o seu índice da matriz vai ser o quê? Ó? N mais 1 até N. E N mais 1 até N. Olha só. Essas duas matrizes, elas se tornam nulas. E se você não tiver contabilizado isso, aí vai dar problema. Tenho certeza para você que vai dar problema. Tá? Então, pensem direitinho aí e levem isso em consideração. Por que o curso é importante? Porque no curso você vai ver esse tipo de coisa, tá? Ó, tem isso aqui que vai dar problema. Você poderia começar a simular e na doida, e na tora simulando? Pode, não tem problema algum. Você vai dar conta, vai sair. Mas quando você chegar em situações, problemas como esses, você pode ter, sim, bananar lá e ficar lá pro resto da sua vida. Bom? Agora vamos falar de como construir as matrizes, né? Vamos supor que você declarou uma matriz e você quer colocar ela organizadinha, você quer escrever os elementos dela. Até agora o que a gente viu nos exemplos era de você construir matrizes de posto 1 ou de rank 1, né? Que eram vetores, elas eram bem simples. Agora precisa inicializar os valores de uma matriz. Como é que eu faço? Então você vai usar os construtores de matriz. Como é que funcionam esses construtores de matriz? Funciona basicamente assim. Você tem essa forma aqui, né, que é parênteses barra. Você vai colocar a lista, né, da sua matriz. Neste caso aqui, vai ser usado apenas para quando tiver o rank 1, né? E depois você vai fechar aqui com barra parênteses. Tá? É bem simples. Aqui um exemplo que a gente já utilizou, vocês já viram, tá? Bem tranquilo. Você pode utilizar, em vez das quantidades, você pode utilizar uma expressão matemática. Aqui, I mais J, 2 mais I, 2 mais J. Lembrem-se que essas expressões aqui, numéricas, elas têm que retornar uma quantidade inteira. Se elas retornarem um valor real... Opa, não, desculpa, perdão. Aqui não, aqui pode ser qualquer valor, porque é o valor da matriz, tá? Tudo bem. Mas os índices têm que ser reais, tá bom? Como aqui não tem nada a ver com índice, só tem a ver com o valor dessa quantidade naquele ponto, vai dar certo. Beleza, você pode utilizar aqui um do implícito também. Como é que funciona esse do implícito? Então você vai abrir parênteses, vai colocar a lista dos seus construtores e vai colocar aqui a variável que vai variar junto com o índice inferior, índice superior e o passo. Assim como é feito lá no do. Bom, índice inferior, índice superior e o passo. A gente já viu um exemplo disso, mas vamos ver de novo aqui. Ó. Então, criando um vetor que tenha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá vendo aqui? Ó, aqui é a forma de vetor, você está representando um vetor. E aqui é a inicialização utilizando um do implícito, entre parênteses. Tá? A variável cuja vai contar aqui é o i, e ele vai ser os elementos. Posso mesclar isso junto com números, né? Vamos supor, eu quero escalar, vou botar em escalar aqui, o primeiro é o 7, o último é o 9, e aqui no meio eu tenho esse
esse do implícito. Você pode juntar isso dessa forma. O que mais que eu posso fazer? Posso fazer também dentro do implícito, eu posso fazer expressões, né? Aqui a expressão, dividindo. Eu posso fazer agora encadeamento, ou seja, dentro de um do eu fazer outro do. Então tá aqui a forma como que você faz, ó. Primeiro você faz um do. E aí dentro dele, ó, tem que abrir outro parênteses e fazer um outro do em J. E aí você cria essa forma. Lembre-se que primeiro corre o de fora, que é o J, tá? Então 1, e aí depois vai correr o de dentro. 1, 2, 3. Aí vai pro 2. 1, 2, 3. 3. 1, 2, 3. Bom? Beleza? Você pode utilizar também isso em submatrizes. Você vai pegar os valores de submatrizes. Olha que legal isso, cara. Então você tem uma variável i aqui, e aí você quer pegar um pedaço da sua matriz A para formar uma matriz, tá? de dimensão 1. Então pegar um pedaço da matriz e vou pegar outro pedaço da matriz e colocar no meu vetor. Bom? Agora, até agora a gente viu que as matrizes construídas daquela forma eram vetores. Agora, se eu quiser transformar esse vetor em uma matriz, de fato. Eu tenho uma matriz aqui com 6 elementos. E eu quero transformar essa matriz, ou esse vetor, né, de 6 elementos, em uma matriz 2 por 3. Como é que eu faço? Aí você pode utilizar aqui, ó, o reshape. Então você vai transformar esse vetor em uma matriz. De forma, qual é a sintaxe aqui? Então, abre parênteses, você vai falar qual que é a fonte, qual que é o source, né? E aí você vai falar, ó, é esse vetor aqui. Eventualmente você pode botar o vetor aqui, ao invés de colocar essa representação. E vai falar para ele qual é o shape. Ó, meu shape é esse aqui. Lembram-se lá daqui, ó, dessa expressão? Essa é a forma. Tenho 2 elementos na primeira dimensão e 3 elementos na segunda dimensão. Isso vai gerar aqui essa quantidade aqui, essa matriz. E ó, percebam a ordem. Isso é muito importante. Percebam a ordem com que é feita a escrita da matriz, né? Então, eu vou fazer o quê? Vou completar primeiro as colunas, tá? Coluna por coluna. Acho que tem até uma figurinha aqui, ó. Então, primeira coluna vai descendo, passou por todas as linhas, vou subir e vou para a segunda coluna, terceira coluna, quarta coluna. Por que isso aqui é importante? Porque quando quando o programa tem que fazer esse tipo de atribuição, ele já é codificado para seguir essa sequência. Então, se você tiver que fazer um do e para completar uma matriz, então você tem que seguir essa sequência, tá? Então, você varia primeiro as linhas, que é a primeira dimensão, e depois você varia a segunda dimensão. Tudo bem? Maravilha? Maravilha. Vamos para o exemplo, tá? O exemplo aqui de novo é aquelas matrizes, uma matriz A de 3 por 3 e uma matriz B de 2 por 2. Só que agora eu vou fazer um reshape aqui de A, tá? Então, estou falando, ó, olha só, como é que eu vou atribuir os valores para A? Vou pegar o vetor dos elementos de I e J de 1 até 3 e de J de 1 até 3. E vou refazer aqui ela de 3 por 3. Tá? Aqui ficou ruim, mas vou passar para o próximo que a gente vai ver melhor. Aqui, agora sim. Olha lá. Percebe? Eu praticamente não gosto dessa forma de reshape aqui para poder
para poder armazenar, inicializar os valores. Eu prefiro mais aquela outra forma, tá bom? Sem dúvida. Então, vou reescrever aqui e vou executar aqui. Vamos ver se isso vai funcionar, hein? Vamos executar. Tá aí executado, bonitinho, da mesma forma que deu anteriormente. Ah, agora chegou aqui. Esse vale a pena, gente. Se estiver dormindo aí ou fazendo alguma coisa, presta atenção agora. Comando ready. O que é esse comando aí? Às vezes você quer fazer operações, mas apenas com alguns elementos. Não é com todos os elementos, só com os positivos, só com os maiores que zero, só com... Enfim. Você pode usar esse where aí. Esse where ele permite que você você não precisa fazer um do explícito. Ele vai fazer para você, tá? Esse do. E vai fazer com a condição que você der. Bom? Por exemplo, quero fazer aqui que os valores de A eles devem ser invertidos. Mas somente para aqueles valores de A, dos elementos de A, que forem maiores do que zero. Valores menores que zero não vai fazer nada. Você pode usar o comando where para fazer isso. Olha só, como é que funciona. Ele é como se fosse um if, bom? Mas ele vai executar para cada um dos elementos. Então, where, onde A for maior do que zero, só vai valer para os elementos de A maiores que zero. Faça o seguinte, A igual a 1 sobre A. Perceba aqui que por trás disso você tem um do passando por todos os elementos, testando se eles são maiores do que zero e atribuindo eles ao elemento. Entendem? Como isso aqui é legal? Isso aqui facilita a sua vida? Tá? Ah, não, eu quero só os elementos negativos. É só mudar o valor ali e ele vai te dar os elementos não negativos. E ele funciona basicamente igual um if, mas é um if bem melhorado, né? Em que você tem um do aí por trás do seu if. Bom, como é que é a forma geral dele? Então, você vai ter, esse é o comando, tá? Então, where, que é o nome que você dá do comando, a expressão lógica da matriz, então você tem que usar a matriz aqui, e aí você vai fazer aqui as suas atribuições aqui na frente, logo à frente, tá? Detalhe, a expressão lógica da matriz tem que ter o mesmo formato das atribuições que vão ser feitas, tá? Se você colocar uma expressão lógica onde a matriz é 2 por 3 e as atribuições são feitas numa matriz 5 por 5, vai dar errado. Então, em geral, a mesma matriz que você utiliza nas atribuições, ela tem que ser utilizada também aqui para fazer a expressão lógica. Isso para não dar erro. Você pode usar outras matrizes? Pode, tá? Mas, em geral, quando a gente utiliza o where, a própria matriz que vai ser atribuída é utilizada na expressão lógica também. Você tem um construtor, né? Você tem ambientes aqui onde você pode também fazer as operações, assim como no caso do if, tá? Então, você tem uma expressão lógica de matricial e aí você coloca as atribuições que vão ser feitas aqui nesse primeiro bloco, caso a expressão lógica seja verdadeira. Percebam que, diferentemente do caso do if, aqui não precisa de um then, tá? Apenas colocar abaixo. E você pode utilizar aqui elsewhere, tá? E aí você faz a segunda atribuição, caso a expressão lógica seja falsa. Você faz a segunda atribuição. Lembrando aqui, se eu não falei, vou dizer agora, esses valores que estão aqui, ó, nas atribuições, são valores de matrizes, são atribuições de matrizes, tá? Não façam aqui continhas de escalares, porque implicitamente aqui tem um do. Então, todas as operações que vocês forem fazer aqui nessas operações de atribuições de matrizes, tanto na 1 quanto na 2,
tem que ter a mesma forma da expressão lógica, tá? Como nesse exemplo aqui, ó. O exemplo deixa claro. Então vamos lá. Ó, where pressão for menor do que 1, então você vai fazer o seguinte: pressão igual a pressão mais incremento da pressão. Tudo aqui tem o mesmo formato, tá? Tem a mesma forma. Temp aqui também tem a mesma forma. Neste caso aqui, esse escalar vai ter a mesma forma de temp. Tá? Caso contrário, atribua true a raining. Ok? Você também... Opa, aqui não tem? Não tem. Mas você pode colocar... pode usar aqui também o elsewhere e colocar uma outra expressão aqui à frente. Bom? Ó, se pressão for menor do que 1, então faça isso. Caso contrário, verifique essa condição aqui. Tá? É a mesma coisa lá do if. Mesma coisa. Você pode colocar quantos elsewhere você quiser. Tá? Mas você pode colocar só com expressão lá na frente. Com expressão lógica. Mas você pode colocar apenas um elsewhere, que não tem expressão lógica. Se ficarem com dúvida aí, depois vocês me perguntam ou dá uma lida lá na apostila nessa parte desse construto where aí. Bom? Agora, essa também é legal. Tudo é legal, gente. Para mim tudo é legal. Mas aqui, essas matrizes alocáveis, eu acho que é uma das melhores coisas que foram feitas aqui nas atualizações. E você consegue aqui começar a rodar o seu código sem ter as matrizes alocadas. E só alocar quando você necessitar. E se necessitar, e com o tamanho que o seu programa precisa. Tá bom? Como é que é a forma de você declarar isso? A gente já viu lá, né? Real Dimension. Aqui você vai atribuir quantas dimensões vão ter. Neste caso, a matriz A tem 2 dimensões. E eu estou declarando como ela seja allocatable. E no decorrer do meu programa, da minha programação, eu vou alocar ela. Então, eu tenho aqui, ó. Declarei isso lá em cima. Vou para o meu programa. Cheguei lá numa parte que eu estou executando. Preciso daquela matriz A. Mas qual é o tamanho da matriz A que eu vou utilizar? Vou usar uma matriz A, que ó, são de 2 dimensões, que vai de 0 até n na primeira dimensão. E eu tenho m elementos aqui na segunda dimensão. Tá? E para que o programa declare essa matriz, fala assim, ó, o tamanho dessa matriz é essa, você usa esse comando allocate. Tá? Você alocou a matriz. Somente depois que você alocar a matriz é que você vai poder utilizá-la. Antes disso, você não vai conseguir utilizá-la. Ou você pode também utilizar uma expressão inteira. Ó, então, o meu elemento da primeira dimensão vai ser de 0 até n mais 1 e de m elementos na segunda dimensão. Tá? Esse aqui é o comando para alocar, allocate. Tá bom? Como é que eu faço agora? Tá, terminei de usar a minha matriz e eu não vou utilizá-la mais. Eu quero desalocar para liberar espaço na memória para eu utilizar em outra coisa. Então, eu vou usar o deallocate, né? Deallocate. Então, desaloca o valor de A. Então, tudo que tiver lá vai ser perdido. Vai jogar tudo fora e falar, ó, não consigo mais acessar nenhum valor de A. E tanto o comando allocate como deallocate, ele tem um opcional, né? Um especificador opcional que é o stat, que é um status, né? Por exemplo, você vai alocar. Se não tiver memória, o que você vai fazer? O programa vai dar erro, porque não tem memória. Então, você pode usar esse stat para poder verificar se você conseguiu ou não alocar a sua matriz. Se der erro, ele vai dar um valor menor do que 0. E se não der erro nenhum, esse valor vai ser 0. Bom? Tanto no allocate como no deallocate. Isso permite que você implemente ações caso você não tenha
memória para você alocar aquela quantidade. Bom? E, detalhe, você só pode alocar uma vez. Bom? Se alocou uma vez, você não pode tentar alocar ela de novo, porque você tentar alocar ela de novo, vai dar conflito. E dealocar também. Depois que está alocada, você pode fazer só uma vez o comando de deallocate. Tá? Se você fizer 2 vezes e ela já não tiver alocada, você vai ter erro no seu programa. Bom? Então aqui uma breve utilização. Tá? Professor, Oi. aí se eu quiser trocar os valores da minha matriz, então eu ia que alocar e depois desalocar, e aí se eu quisesse trocar, eu alocava de novo, né? Então, você está falando em trocar os valores. Para trocar os valores é aquela forma de atribuição que a gente tinha comentado. Agora, você quer mudar a forma dela. Você quer que ela não seja mais, por exemplo, 3x3, mas agora você quer que ela seja 5x5. Tá entendendo? Aí, Entendeu? Agora ela vai ter um tamanho maior. Então, percebe? Então, o que eu posso aí se for mudar... fazer isso, Isso, aí você tem que desalocar e alocar novamente. Bom? Vamos lá, vamos ver esse exemplo aqui, ó. Eu tenho aqui a matriz A, B e C, allocatable, vai ser alocadas. Eu vou usar apenas um allocate aqui para poder alocar todas essas matrizes. Tá? Então, lá, A e B, coloquei a quantidade delas aqui. Ó, em C também, em B e em C aqui. Dei o número total de elementos aqui em cada uma delas. Vou fazer aqui as minhas manipulações e tal, atribuir em A, não sei o que, blá, blá, blá. E depois que eu fiz todas as minhas manipulações, fiz o que eu queria, deallocate, tá? A, B e C. Eu posso simplesmente, tá? Fazer um por um. Deallocate A, deallocate P, deallocate C. Tudo bem? Ou fazer assim, tudo junto aqui no deallocate. Perceba que no deallocate aqui, você não precisa especificar o tamanho da sua matriz. Basta colocar aqui o nome dela. Importante dizer. Ok. Ah, professor, eu sei lá se esse negócio está alocado ou não. Como é que eu faço para saber? Tá, você tem aqui ó, um comando chamado allocated. Permite você verificar se ele está alocado ou não. Se ele tiver alocado, ele retorna true. Tá? Então, se tiver alocado, então deallocate. Isso aqui é uma boa conduta na hora de você fazer dealocar a sua matriz, que porventura você não esteja usando. E se tiver alocada, se não tiver alocada, né, tem aqui a not, né? Not, if not allocated, então aloca A. Tá? Isso é uma boa prática que vocês podem usar, além do stat. Tá? Se der algum problema, vocês podem implementar uma ação para fazer alguma coisa, finalizar o programa, enviar uma mensagem de erro, enfim, né? Então, boa coisa. E por último, agora terminando, gente, calma aí, ficam calmos que agora prometo para vocês, está acabando, o comando for all. Esse aqui ele foi feito para vocês programarem para situações de alto desempenho. Foi feito para isso, tá? O que significa computação de alto desempenho? Onde você vai utilizar o seu programa paralelizável, tá? Então ele pega esse for all aqui, ele entende que ele pode fazer um pedaço em cada processador. Se você tivesse N processadores disponível, o seu código eventualmente ele poderia fazer cada uma dessas atribuições em um processador e depois juntar tudo. Claro que esse não é o caso, né? Gastaria mais tempo aqui para você fazer essas atribuições aqui em cada um dos processadores do que um apenas ir lá e fazer a atribuição. Mas você tem casos onde você trabalha com matrizes em que é interessante que certas expressões sejam feitas em processadores, porque isso vai demandar um tempo muito grande por conta de matrizes ser muito grandes.
por exemplo, você tem aí processamento de imagens. Nada mais é do que matrizes, tá? Processamento de matrizes. E para que você use todos os cores do seu computador, você deve utilizar aqui o seu for all. Como é que funciona esse for all aqui? Então, ele funciona basicamente assim. Você vai especificar qual é o índice que vai estar variando e vai colocar aqui de onde até onde ele vai variar. E neste caso, perceba que a diferença dele do do é que em vez de vírgula ele usa 2 pontos. Por que 2 pontos, professor? Para lembrar você que isso aqui é para ser utilizado com matrizes, tá bom? Se você colocar uma vírgula aqui vai dar errado. Esse de 2 pontos n é a mesma sintaxe que você usa lá no índice inferior e superior de uma matriz. Então, ó, o elemento i da matriz A vai ser igual ao elemento i do vetor x. Tudo bem? E, detalhe, isso aqui pode ser feito ao mesmo tempo, tá? Essa linha aqui pode ser, todas essas quantidades aqui podem ser feitas ao mesmo tempo, ou uma atrás da outra, dependendo aqui de como é que for o caso da sua plataforma. Então, o código, quando está dentro de um for all, ele vai executar sempre a linha aqui, tá bom? Sempre linha por linha. Então, ele vai executar toda a primeira linha, depois ele vai para a segunda linha. E neste caso, que é o comando, você sempre vai ter apenas uma linha. Eu posso utilizar aqui, ó, mais de um contador. Ó, isso aqui é fantástico, hein? Em vez de você escrever um 2 do, você vai escrever um for all. Ah, isso aqui é legal, hein? Um for all só, em vez de você escrever 2 dos. Ó, i igual a 1 até n e j de 1 até m, tá? E aí você tem, ó, a ij igual a i mais j. Você resumiu 4 linhas em uma linha, 5 linhas. Você resumiu 5 linhas em uma linha, tá? E além disso, você ganha aqui o quê? Você ganha agora que você tem, ó, você pode utilizar aqui uma máscara, tá? Então, eu vou fazer o do, mas eu só vou implementar a ação caso o valor em ij for diferente de 0. Olha só. O que eu estou fazendo? Invertendo os valores de y e atribuindo isso aos elementos ji. Bom, fiz isso em uma linha, sem precisar um outro if e tal. Nossa, isso é fantástico. Fantástico. É incrível como essas coisas a gente começa a ter amor a essas coisas só depois de uns 10 anos de simulação, né? Quando você vai fazendo, quebrando a cabeça, tendo que escrever um monte, cara, você começa a dar valor a essas pequenas coisinhas, né? Então, agora eu até entendo que vocês não usem o for all, usem o do ou qualquer outra coisa, tá? Então, mas depois vocês vão lembrar, nossa, o professor já tinha falado e não sei o quê. Tudo bem, tá? É assim mesmo, quando a gente começa a simular ou começa a programar, né? Então, a forma geral aqui é índices, menor, maior e passo. Outro índice, menor, maior e passo. E quantos índices você precisar. No caso, até 7, porque a sua matriz tem 7 índices, tá? Então, e aí você pode ter ou não, é opcional, uma expressão lógica. E depois você vai fazer as atribuições. Isso para o comando. Agora a gente tem também o constructor for all. Tá? Como é que é? Ao invés de você ter o comando de atribuição, ó, esse é um comando de atribuição, né? Uma atribuição. Na mesma linha do for all, você pode aí colocar ele na linha abaixo, você está num constructor. E aí você pode adicionar outra linha, ou 4 linhas, 5 linhas, quantas linhas forem necessárias. Desde que você feche aqui o seu constructor, tá? And for all. Então, fechou, beleza, acabou. Lembrando que aqui é feito linha por linha. Então, primeiro faz a linha de cima, todos os elementos da linha de cima, tá? Quando eu estou falando linha por linha, todos os elementos da linha de cima foram feitos,
Aí sim passa para fazer todos os elementos da linha de baixo. Ok? Aqui a sintaxe é quase a mesma de você ter lá no comando, né? Mas agora você tem aí o nome, você pode dar um nome a esse for all, né? Lembrando que você precisa fechar ele aqui. E você tem que terminar ele com end for all. Basicamente é isso. Nós temos um exemplo aqui para mostrar. Então eu vou fazer aqui uma atribuição e vamos analisar aqui. Ó. Tem duas matrizes com 30 elementos, que são a matriz A e a matriz B. E eu tenho o meu integer n aqui, que vai correr os elementos da minha matriz. Então vou fazer um for all, ó, n igual a 1 até 30. A primeira linha aqui do meu for all, eu tenho a n igual a n. Ou seja, isso vai contar de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 30. A segunda linha, tá? O B aqui vai receber os valores de A, mas não são qualquer valores. Então aqui está 30. Ó, se eu pegar o primeiro elemento, 1, n igual a 1, 1 menos 1 dá 0. Então ele vai pegar o último elemento de A e atribuir ao primeiro elemento de A. Isso serve para ilustrar que primeiro ele executou essa linha, todos os elementos, e depois ele vai executar essa linha aqui do segundo, do B. E aí eu vou mandar imprimir o A e imprimir o B. Tá? Vamos para o nosso exemplo. Escrevendo ele aqui. Percebo aqui ó, que eu mudei. Tá? Coloquei integer, parameter. E coloquei o tamanho aqui. Para você utilizar a dimension aqui, ó, você precisa declarar ele como sendo parameter. Tá? Então, se você quer colocar um valor aqui e quer que ele mude, né? Por exemplo, eu podia ter colocado 10, 11, 8, 9, 20. Então, eu posso trocar aqui e ele vai trocar em todos os pontos aqui. Mas ele tem que ser um parameter porque ele está aqui dentro da meu dimension. Bom? Então, coloquei aqui o tamanho, beleza. Vou escrever ele. Vamos ver o que vai acontecer. Olha lá. Vou executar. Tomara que funcione. Yes, funcionou. Então, eu tenho lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vou mudar aqui para 7 só para caber aqui dentro do quadro aqui. Agora ficou mais bonito. Agora percebam o vetor A e o vetor B. Ó, primeiro eu fiz o vetor A, coloquei os 7 elementos. Agora eu peguei e fiz o vetor B, que são os elementos de A de trás para frente. Ó, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Viu que legal? Então, essa foi a aula de hoje. E espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Espero que eu tenha contribuído aí com vocês nessa jornada aí de programação.